Você sabe para que servem os rins no nosso corpo? Vocês sabem qual a importância deles para a nossa saúde? Vocês sabem se a gente tem aquelas doenças meio que invisíveis, pressão alta, diabetes, se elas afetam o funcionamento dos nossos rins? Você cuida do seu rim? Esse é o nosso Papo da Hora, que está iniciando agora pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2. Eu sou a professora Leila Tuffi, é um prazer imenso tê-los comigo. E vocês sabem que Papo da Hora é aquele programa que leva para casa de vocês temas que batem na nossa porta, que atravessam a nossa vida e que estão dentro dos nossos lares. E o nosso papo hoje está tão só dentro dos nossos lares, mas ainda está dentro da gente. Vamos entender como que os rins funcionam e como essas doenças renais nos afetam. E para bater um papo da hora com a gente e para contar para a gente tudo sobre rins, nós trouxemos aqui a nefrologista, doutora Vera Laraia, nefrologista do Serviço de Nefrologia, Terapia Renal Substitutiva e Transplantes do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, preceptora da residência médica do hospital e coordenadora do serviço de hemodiálise e transplante junto à doutora Yara Grácia Lorena. Doutora Vera conta com mais de 30 anos de experiência na área de nefrologia, a qual também atende, assim como clínica médica, em seu consultório, Clínica Santa Rita. E para fechar a nossa trupe aqui, nosso amigo, músico, Roger Assis, que vai iniciar mais uma vez o nosso Papo da Hora. Quanto querer cabe em meu coração. Me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere e vai, sem me dizer, na casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele, crescer e luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair dos pés de um vencedor para ser um serviçal do samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Roger, obrigada pela presença. Doutora Vera, um prazer enorme, uma honra tê-la aqui conosco para tratar desse assunto que pouca gente conhece, inclusive eu, que é sobre os rins, né? O funcionamento dos rins e a importância dos rins. Afinal, você cuida dos seus rins. Doutora, vamos começar de forma bem simples. O que é nefrologia e qual a importância do rim para o nosso corpo? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Leila, de estar aqui para a gente estar passando uma informação para as pessoas, né? Tem até dificuldade para entender a palavra nefrologia. Os pacientes perguntam para a gente, o que é nefrologia? Então, nefrologia é uma especialidade que cuida dos rins, das vias urinárias, no geral, mas principalmente das doenças que atingem o rim e vão levar o paciente a desenvolver doenças que vão precisar de um tratamento mais específico, um tratamento de diálise ou futuramente um transplante. Quanto à importância dos rins? Bom, os rins são 2 órgãos que a gente tem, que eles ficam a nível da 12ª
vértebra costela, né, que a gente chama. Torácica, e esses órgãos, eles são de suma importância, porque a função deles é filtrar o sangue. O sangue, ele passa várias vezes pelo rim e ele é depurado das toxinas e ele vai voltar limpo para a circulação. Então, é muito importante a gente preservar a função renal. Assim, por curiosidade, quando a senhora fala em filtrar, eu que não conheço nada, o sangue que passa pelo coração já é filtrado? Já é filtrado. Esse sangue, ele chega ao rim o tempo todo, o sangue está sendo filtrado. Entendi. Ele é passado continuamente. Entendi. Então, tudo que nós ingerimos, que vai formar toxina, é eliminado pelos rins na forma de urina, né? Entendi. Então, ou seja, a importância dele é de suma importância. É de suma importância. Muito bem. E aquilo que eu comentei, doutora, no começo do programa, essas doenças invisíveis, que às vezes a gente nem sabe que tem, né? Com certeza. A gente só vai saber de uma pressão alta quando sente alguma coisa. Sim. E muitas vezes a gente nem sente. Nem sente. E tem a pressão alta. E a diabetes também, né? Eu acho até mais ainda. A gente só fica sabendo ou quando quando acontece alguma coisa já está alta, ou então num exame que a gente faz. Essas doenças, elas passam para o rim, elas dão um mau funcionamento para os rins, elas são problemas para os rins, doutora? Bom, a hipertensão, tanto a hipertensão, ela essencial que a gente fala, quanto as doenças dos rins que acabam levando à hipertensão, elas vão fazer o quê? O que é a hipertensão? A hipertensão é a pressão do sangue através dos vasos sanguíneos. Quando essa pressão está alta, ela está mal controlada, seja pelo excesso da ingesta de sal, né? E a falta das pessoas assim, seguirem as orientações de mudança do estilo de vida, associado ao próprio estresse, situações que elevam a pressão. Com o tempo, essas alterações, elas vão atingir o rim. E o rim pode ir aos pouquinhos perdendo essa capacidade de filtração. Então, desculpa atrapalhar a senhora, só para deixar claro. Então, a pressão alta pode, com o tempo, minar o funcionamento dos rins. Sim. Principalmente porque na maioria das vezes ela é assintomática, né? As pessoas estão super bem, não estão sentindo nada, aí por um acaso vão verificar a pressão e a pressão está muito alta. Aí o que acontece? Às vezes a gente vai perguntar, olha, a sua pressão como que é? A sua pressão é alta assim? Ela já vem vindo? Ah, não, ela é, mas eu não sinto nada. Então aí a pessoa não trata. E com o passar do tempo, essa hipertensão, ela vai forçando todo o trabalho no organismo e no rim, o rim vai sendo lesado, os vasos sanguíneos, a microcirculação renal e com o tempo essa pessoa passa a ter uma perda de função renal. É lógico que isso não vai acontecer nem com um ano de hipertensão, né? É uma coisa que vai acontecer lentamente, às vezes leva muitos anos. Entendi. E a diabetes, ela atrapalha os rins? Então, a diabetes, o que acontece? O diabetes é uma doença que todo mundo sabe, a glicemia é alta, mas o menor dos problemas do diabetes, em termos, seriam o açúcar alto. Ela é uma doença inflamatória. Junto com o diabetes, normalmente a pessoa já vem com dislipidemia, ou seja, colesterol, triglicérides alto, já é hipertenso, já às vezes é um tabagista, às vezes a obesidade, às vezes o mau controle da glicemia, e com o passar dos anos de diabetes, essa pessoa pode ter a lesão exatamente também da microcirculação, e aí a pessoa começa a inchar e a perder proteína na urina. Então, o diabetes, com o passar dos anos, ele pode, principalmente com essa falta de controle, a levar à lesão renal. Interessante isso. Então, pessoal, cuidem-se nessa questão, né? Quem tem problema de pressão e às vezes nem percebe que tem,
Quem tem diabetes, tomem cuidado com essas questões, né? Porque saúde é uma só, né, doutora? Com certeza. Né? Doutora, eu sei, e eu fiz algumas pesquisas, né? Inclusive com a sua ajuda, sobre campanhas dessa questão da saúde dos rins. Eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho da importância dessas campanhas, inclusive aqui em Pouso Alegre. A senhora podia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, com certeza. Bom, a campanha de prevenção de doença renal, ela é uma campanha que ela foi lançada pela Sociedade Internacional de Nefrologia a nível mundial. E o Brasil é um dos países mais atuantes. O que acontece? Essa campanha, ela chama atenção para que as pessoas, elas procurem saber a função renal dela como está, através de um exame de creatinina sanguínea ou um exame de urina, através da sintomatologia que ela sente, se está relacionada à possibilidade dela ter uma doença renal. E essa campanha, ela é feita desde 2006. E a gente aqui já faz a campanha em Pouso Alegre desde essa época. A campanha é muito, assim, variada. O que é feito? Bom, já fizemos campanha várias vezes na praça, verificando a pressão, ponta de dedo dos pacientes para ver a glicemia e, principalmente, o trabalho de informação. Então, para isso, a gente vai precisar da ajuda dos alunos da medicina, dos técnicos de enfermagem, das enfermeiras, a nossa psicóloga, assistente social, todo mundo trabalha junto e nós montamos essas campanhas. É uma campanha informativa, né, para a gente chamar a atenção das pessoas para a doença renal. Este ano, a gente fez a campanha ali no hall do Hospital Regional. Então, vai sendo abordados os transeuntes, nós vamos conversando com eles sobre a pressão alta, se eles têm pressão alta, se eles têm diabetes, se eles têm doença renal na família, se tem histórico familiar de alguma doença genética que tenha afetado os rins, a questão do tabagismo, a questão do uso crônico de medicamentos. Então, a campanha, ela visa informar a população para que ela procure o médico do posto de saúde ou o seu médico particular, sempre pedindo para fazer um exame de creatinina para avaliar a saúde do rim. O que acontece? Esse ano a campanha chama Ame os Seus Rins. Bonito nome. Bonito nome mesmo. Queria perguntar uma coisa, a senhora foi falando, a questão da medicação a longo tempo. Sim. Porque normalmente tem quem sofre de pressão vai tomar remédio para manter a pressão. Esse remédio, uma curiosidade, doutora, esse remédio que mantém a minha pressão estável, pode também prejudicar o uso contínuo desse remédio? O uso contínuo de um remédio para colesterol, Bom, pode também prejudicar essas questões? Como a gente deve lidar, doutora, com essa medicação que é de uso contínuo? Porque me parece que a gente entra num meio complicado, né? Ou eu estou errada, doutora? Não. Eu vou explicar como que é. A hipertensão, ela tem que ser tratada. Sim. Isso não tem como, os medicamentos têm que ser usados. Agora, todos os medicamentos têm efeitos colaterais e cada ser humano, ele é individual, ele é um Entendi. indivíduo único. Então, o que pode para uma pessoa, a pessoa sentir muito bem, o outro pode sentir algum efeito colateral. Mas é necessário tratar a pressão alta. Por quê? Porque o benefício é muito maior do que qualquer malefício que pudesse a medicação provocar. Quanto aos medicamentos associados, que às vezes o diabético, o hipertenso usa, um remédio para um colesterol, um remédio para controlar o diabetes, são medicamentos que o benefício dessa medicação é muito superior a qualquer malefício que ela possa provocar. Entendi, claro. Então, se o médico está receitando, é porque realmente é necessário. Entendi. Agora,
às vezes a pessoa não dá com aquele medicamento, mas ela pode dar com outro, com a mesma função, mas uma outra classe. E sempre tomando cuidado para verificar a creatinina. Sim. Né? Então, quer dizer, sim. então, assim, o ideal seria quem tem pressão alta controlar a pressão, quem tem diabetes controla a diabetes, e também devemos controlar a nossa creatinina. É isso, doutora? A creatinina, na realidade, ela é um exame que é um marcador para a gente avaliar a função renal. Certo. Ela é apenas um exame. Embora, muitas vezes, a creatinina ela vai se alterar muito já numa fase tardia da doença. Entendi. Quando o paciente chega para a gente com os exames muito alterados, ele já tem um tempo de alguma doença que atinge o rim. Há muito mais tempo e ele não tinha conhecimento. Entendi. Olha, importante saber disso. Doutora Vera, eu sabendo, né, da nossa vinda aqui, dentro das minhas pesquisas, até para poder entender melhor o assunto e dividir com a senhora essas questões, eu li a respeito da doença renal crônica. Me parece que ela é até um símbolo, DRC, né? Queria que a senhora explicasse para a gente o que é isso e como uma doença renal crônica, para quem nos vê e quem tem, e eu acho que sabe bem o que é isso, muda a vida de uma pessoa e como a gente faz para manter uma vida da melhor forma possível, assim, normal, nessas condições de DRC. É assim, sim, né, que se fala, doutora? A doença renal crônica, ela é provocada por uma diversidade de doenças. Não é o diabetes só, não é a hipertensão, embora essas doenças sejam atualmente no nosso meio a mais comum. Mas há casos, por exemplo, de pessoas que são formadoras de cálculos, têm infecção urinária de repetição, ou a pessoa tem uma doença familiar já com histórico de doença renal, né? Doenças genéticas. Então, ela é uma doença que ela vai impactar muito na vida do paciente. E nós, como os médicos nefrologistas, a gente vai ajudar o paciente a passar por essa fase. Inicialmente, a pessoa às vezes tem uma alteração pequena da função renal, mas a doença renal, ela é uma doença inexorável, ela vai evoluir para a insuficiência renal, que a gente chama terminal. E aí o paciente vai precisar de um tratamento dialítico, a hemodiálise, ou vai ter que entrar numa fila para um transplante de órgãos. Então é um impacto muito grande, vai mudar muito a vida desse paciente. Ele vai primeiro ficar dependente de medicamentos, maior controle da ingesta de água e sal, porque ele vai perdendo a capacidade de urinar muitas vezes. Entendi. Então ele vai ter que ter uma restrição alimentar, uma restrição da ingesta líquida, uma restrição da ingesta de sal, uso de medicamentos contínuos e vai se submeter a um tratamento que normalmente é 3 vezes por semana, 4 horas, né? Utilizando uma máquina cuja função é substituir o rim, que é a máquina de hemodiálise. Nós vamos fazer uma perguntinha específica disso, para a gente poder entender. Eu queria essa doença, assim, essa doença crônica, pergunta de quem não entende nada, doutora, e aí me perdoe aí a ignorância minha. Sim. Ela é mais propensa a quem já tem algo familiar? A gente pode dizer, assim, que ela é mais genética do que adquirida na vida? Ou não, doutora? Não. Existem situações, por exemplo, existem famílias que têm a doença renal crônica porque tem doenças genéticas associadas. Por exemplo, quem tem doenças renais policísticas. Entendi. Então, se você tem um familiar, você pode evoluir para insuficiência renal e necessitar da diálise, a grande maioria dos familiares, porque é uma doença que tem assim uma alta penetração na família. Certo? Entendi. E existem outras doenças que são genéticas, que às vezes de criança já vem com aquelas, uma doença seja familiar ou uma má
formação, né? Uma má formação do aparelho urinário, e aí vai evoluir para insuficiência renal também. Entendi. Bom, acho que falei da questão da hemodiálise, e a hemodiálise é a nossa próxima questão, que eu queria que a senhora contasse para quem nos vê como é delicada, né? Eu acho essa ida, esse tempo, que eu não sei quanto que a gente vai conversar. Mas eu vou pedir para a senhora esperar um pouquinho, a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente volta para entender um pouquinho melhor dessas questões de rim e mais precisamente dessas questões de hemodiálise, de transplante, da alimentação e de como é importante se cuidar dos rins. Pensa num cara que anda feliz pra cachorro, mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz. Desde que te vi, que o chão não tem fundo, que o céu não tem flor, cantarolo e morro de rir. Todo feliz com um gol numa Copa do Mundo, no fim do segundo tempo da prorrogação. Desde que te vi, que é farra pra tudo, tem funk no morro, no fundo do meu coração. Tão raro de se ver, param pra dizer, pra eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero ver quem vai me impedir de sorrir do Paris até o Pará. Tão raro de se ver, param pra dizer, pra eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero ver quem vai me impedir de sorrir do Paris até o Pará. Pensa num cara que anda contente pra burro, mas pensa um burro contente que nem um sagui. Desde que te vi, parei de dar uso, em ponta de faca deu cá que eu dou uso de rir. Todo feliz que nem são os gols de chaleira, a zaga inteira batida e o goleiro no chão. Desde que te vi, não tem joelha nem segunda-feira ou canseira no meu coração. Tão raro de se ver, param pra dizer, pra eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero ver quem vai me impedir de sorrir do Paris até o Pará. Tão raro de se ver, param pra dizer, pra eu ser feliz pra lá. Peraí, o que é que há? Quero ver quem vai me impedir de sorrir do Paris até o Pará. Você já acompanhou a programação da TV Câmara de Pouso Alegre? Se já, conta pra gente. Qual o seu programa preferido? O que você gostaria de ver na telinha? Mande um e-mail pra gente no tvcamara@cmpa.mg.gov.br. Agora, se você não consegue sintonizar a TV Câmara de Pouso Alegre na sua casa, nós temos uma equipe técnica e especializada que pode te ajudar. Ligue pra gente, 3429-6501. É só pedir para falar com a equipe técnica da TV Câmara. O objetivo é saber se existe algum ponto do município onde a TV não chega e resolver essa questão. A TV Câmara de Pouso Alegre é a sua TV. É a TV do cidadão. 18.2.
Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Conheça os vereadores da Legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Rodrigo Modesto, do PTB. Vice-presidente da Câmara, vereador Rafael Abolafio, do PV. Secretário da Câmara, vereador Dionísio Pereira, do PR. Segundo vice-presidente da Câmara, vereador Dito Barbosa, do PSDB. Segundo secretário da Câmara, vereador Adriano da Farmácia, do PR. E os vereadores: André Prado, do PV, Arlindo da Mota Paz, do PSDB, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Odair Quincote, do Cidadania, Oliveira Altair, do MDB, Professora Mariléa Franco, do PSDB, o Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, seu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, seu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Deixei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na malinha de mão do meu coração. Deixei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na malinha de mão do meu coração. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Então, vamos lá, doutora Vera. Hemodiálise, explica pra gente, pelo menos pra mim e pra quem nos vê, o que é essa hemodiálise e por que ela é tão importante para o paciente com doença renal crônica. Hemodiálise é uma das maiores invenções. Você veja bem, você tem uma máquina, um filtro, e o seu sangue vai ser filtrado e as impurezas vão ser retiradas. Então, a hemodiálise é uma modalidade de tratamento. A hemo, mas o paciente pode fazer também a diálise peritoneal, que também é uma modalidade de diálise, também filtra o sangue, né? A diferença das duas: a hemodiálise você faz através de uma máquina. A diálise peritoneal a gente usa o próprio peritônio do paciente. E o paciente também pode fazer o tratamento na casa dele.
ele vai receber uma máquina que vai fazer uma diálise que a gente chama automatizada. Que não é E hemo? Não, ela é feita diariamente. Tá. Toda noite ele faz essa modalidade. No dia seguinte, ele vai exercer a ter uma vida dentro da normalidade, trabalhar, ir para a escola, né? Então, alguns pacientes fazem a diálise peritoneal, mas a grande maioria faz hemodiálise. E a hemodiálise, ela é feita, normalmente, como eu já te falei, 3 vezes por semana, o tempo é de 4 horas. O paciente chega de casa, ele é puncionado uma fístula, que é uma ligação entre uma artéria e uma veia que é feita no braço. O sangue sai, passa pela máquina, ela tem um filtro, ele é filtrado e volta para o paciente, já retirando o excesso de toxina, de sal, de água que está acumulado naquele organismo. Normalmente são pessoas que já não estão urinando mais nada, né? Então, na verdade, a máquina faz o trabalho do rim. Sim. É quando nós chegamos naquele... Sim. É isso? Porém, vamos deixar claro, ela faz a substituição da função renal, só que o rim, como é o rim? Nada é 100%, só um outro rim. E aí é o transplante renal que é o necessário. Entendi. Antes da gente chegar nos transplantes, doutora, bom, então eu estou entendendo que para o paciente renal, a hemodiálise ou a diálise é fundamental. Fundamental. É fundamental. Sim. Como a gente pode nos proteger, ou como a gente pode se proteger de doenças renais? Bom, se a gente tivesse agora numa campanha aqui, eu e a senhora, sim, né? Como a gente deve... Se o paciente é hipertenso, é o controle pressórico, a mudança, o controle rigoroso medicamentoso, a mudança do estilo de vida para ajudar a reduzir a ingesta de sal, né, de alimentos que tenham toxinas em excesso, como as carnes, os embutidos, enlatados, que são substâncias que forçam um pouco o rim a trabalhar. Hoje em dia, a gente até chama atenção pelos suplementos que são usados nas academias, né? O excesso de suplemento. Ainda com relação à pressão alta, esse paciente tem uma atividade física. O mesmo acontece com o diabetes, a mudança do estilo, melhor controle da glicemia, a atividade física, a dieta, o uso correto da medicação e não achar porque está tomando medicamento certinho, pode passar o resto do ano, se nunca mais ir no médico, não fazer um controle, não saber como que está. Então, tem que estar sempre controlando, vendo como que está o nível pressórico, vendo como está a glicemia, e isso no decorrer da vida, para não ter uma surpresa desagradável no futuro, né? Bom, então, alimentação fundamental. Sim. Né? Com menos carne. Menos sal. Tirar o excesso de sobrecarga, né? De alimentos assim, muito rico em proteína. Porque aí nós estamos falando a carne é necessária. Mas assim, os embutidos, enlatados, salsicha, mortadela, linguiça, e a alimentação usando muito esse tipo de alimento é prejudicial para o rim. Churrasco só uma vez por semana. De vez em quando. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. A senhora está falando dessa questão das doenças renais, da hemodiálise, e a senhora chegou, nada supera o rim. Porque Sim. Algo vai chegar no momento que só o transplante é possível. Eu queria que a senhora falasse um pouco do transplante de rim, que eu acho que é fundamental para a gente passar isso para quem nos vê. E eu queria mais ainda que a senhora nos falasse do seu trabalho no Sim. SUS e da importância disso tudo para o doente renal. Bom, o transplante renal, ele é o melhor tratamento para quem tem insuficiência renal. Só que, para isso, a gente vai precisar de um rim compatível. E esse rim compatível, ele pode vir de um familiar ou
ou através de uma doação, né? De um rim de um doador falecido. A pessoa que faz transplante, ela vai ficar dependente do uso da medicação para o resto da vida. O que melhora na vida dela? Ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai poder trabalhar, ela vai poder ter uma vida normal, desde que ela use a medicação. Aqui em Pouso Alegre, a gente já tem há muitos anos serviço de transplante renal. A gente faz transplantes de doadores falecidos. É um dos centros pioneiros no sul de Minas para transplante de rim. Lógico que o ideal seria que a gente tivesse muito mais doações e pudesse fazer mais transplantes. Por quê? Porque o que vai melhorar? O paciente transplantado, ele não vai ficar mais dependente da máquina de diálise, ele vai poder ter uma qualidade de vida muito melhor. É para todos? Não. Você tem que ter aquela compatibilidade. Você tem que ter um rim muito próximo, né, do tipo de rim que você tem. E não deve ser fácil achar, doutora? Não é fácil, Não. Porém, a gente não pode desistir. Não. Tem sempre a expectativa de que apareça um doador e acontece. Assim, eu tenho uma filha, aliás, eu tenho 2 filhas. Se acontece um imprevisto de uma doença renal com alguma delas, eu posso doar um rim meu para ela? Eu posso ficar só com um rim, desde que ele esteja bem? E eu teria, o fato de ser mãe, doutora, eu teria mais chance de doar esse rim para ela, caso, claro, haja essa necessidade? Existem algumas situações. Por exemplo, primeira coisa, você não pode ter uma doença que acometa os seus rins. Tá, tudo bem. Você tem que ter uma saúde perfeita. Aí é feito um teste de compatibilidade. Se houver essa compatibilidade, você pode doar para ela sim. Né? Você pode viver muito bem com um rim só. Só tem um probleminha, você tem que estar a cada ano olhando. Por quê? Apesar de ter um rim só, esse rim ele vai passar a fazer a função de 2. Entendi, então, claro, ele vai sofrer um pouquinho. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando a evolução. Entendi. Né? E o trabalho do SUS, doutora? Queria que a senhora falasse um pouco disso. Com relação ao transplante? Com relação a tudo, né? Tudo. Porque não, o SUS, assim, não tem explicação. É a melhor coisa que pode acontecer para a população e é uma coisa que a gente tem que lutar para preservar. É o SUS, porque ele dá direito a todo mundo ter esse tratamento. Transplante, não, a gente não tem restrição, a gente precisa de doador. Mas se precisar fazer, a gente tem como fazer. Então, os pacientes têm tratamento de diálise. É lógico que a gente está numa regional, a Pouso Alegre tem muitas cidades dependendo do centro, então a gente está expandindo o nosso centro na tentativa assim, de estar absorvendo o maior número de pacientes ainda, mas o SUS ele é o grande provedor da população, então tudo é custeado por ele. Então não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Doutora, olha, a gente está aqui terminando, né, esse papo tão importante. Eu quero, assim, já de antemão, mesmo antes de terminar, agradecer. É uma honra a gente ter aqui a senhora para esclarecer essas questões, porque a gente pouco fala do rim, né? Com certeza. A gente fala do coração, sim, né? A gente fala, que mais que a gente fala? A gente fala do intestino, né? Porque não é do estômago, intestino, pouco se fala do rim, né? E o rim, olha aí a senhora explicando para a gente da importância sim, e do cuidado que a gente deve ter. E aí eu queria que a senhora deixasse para quem nos assiste um recado. Se a senhora tivesse essa oportunidade, a senhora está tendo aqui agora, que recado a senhora deixa para quem nos assiste para o tema do nosso programa, Você Cuida do Seu Rim? Eu deixo a seguinte mensagem. Lembrar que a doença dos rins, elas são silenciosas. As pessoas, elas não procuram saber como está o rim, porque na maioria das vezes elas não sentem nada. Então, que mesmo que se ela tem um histórico
na família de alguma doença renal, ou é hipertenso, ou diabético, ou teve infecção urinária, ou tem cálculo, ou é um tabagista de longa data, ou tem várias outras doenças que, porventura, ela possa pensar que, né? Será como que está meu rim? Pede para o médico lá da sua UPA ou seu médico do consultório para fazer um exame de creatinina, um exame urinário, porque isso já vai ajudar muito a saber da saúde de seus rins. Ame os seus rins. Ah, muito bonito. Bom, a dica da doutora, o cuidado com os rins, né? O recado dela. E agora o meu recado, né? Como professora, vou dar 2 dicas de leitura para quem nos vê aqui. Uma relacionada à alimentação, a doutora já falou da importância da alimentação. Um livro chamado Receitas Práticas, Pouca Proteína e Muito Sabor. A doutora, inclusive, comentou do excesso de proteína, que não é legal para o rim. E Pouca Proteína, Muito Sabor, para pacientes com doença renal crônica na fase não dialítica. Um livro importante. E na internet, A Vida de um Renal, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, você no site da sbn.org.br, vocês conseguem esse livro. Bom, o nosso papo veio aí no intuito de conscientizar, contar para vocês da importância e do cuidado que nós devemos ter com os rins. Os rins, algo que a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem sabe muito qual é a importância. E a busca nossa aqui é fazer mais um pouquinho dessa campanha, que é feita aqui pela doutora Vera, e que estamos aqui buscando, mandando para vocês essas informações. Olha, eu penso que de alguma forma o nosso objetivo foi atingido. Agradeço demais, doutora Vera, por esses esclarecimentos. Agradeço a todos que nos assistem mais uma vez. Conto com vocês sempre. Um beijo grande e muito obrigada pela participação sempre do nosso programa. Pensando bem, melhor assim, você e eu. Até pensei que não era pra acabar. Você faz muita falta, dá saudade de lembrar de onde a gente iria. Tanta coisa pra viver que a gente nem dormia. Canto pra me convencer a encarar os dias. Nem paro pra pensar, tanto pra resolver, carreira pra traçar, festa e chá de beber. Nem mais me sinto só.